A paz do Senhor a toda a igreja. Estamos felizes de estar na casa do Senhor, amém? Não existe maior alegria do que estar com o Senhor, do que estar na presença de Deus. A Bíblia nos diz que o melhor momento é na presença do Senhor. Você pode escolher melhores lugares desse mundo, lugares bonitos, maravilhosos, cachoeiras, uma paisagem maravilhosa. E quantas nós não vemos? Hoje, quando você abre até na internet, você começa a ver cada paisagem, cada lugar que nós nunca conhecemos. Mas a Bíblia é clara em dizer: o melhor momento é estar na presença de Deus. É o momento de você estar com Cristo. Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. O reino de Cristo é tremendo. É algo que nós não conseguimos entender. Não cabe na consciência humana. Não cabe. Ele transcende, Ele vai acima de tudo isso. E graças a Deus, que estamos aqui. O Senhor nos escolheu para um propósito, para algo que Ele tem na vida de cada um dos irmãos. E eu creio que nessa manhã que nós estamos aqui, o Senhor há de falar com cada um de nós. E o nosso coração, acredito, já está aberto para ouvir aquilo que o Espírito Santo deseja falar conosco. Eu já orei e pedi a Deus: Senhor, toma meus lábios, são teus, toma meus ouvidos, são teus, toma o meu ser, são teus. Então nós nos consagramos nessa manhã. Amém? Eu gostaria de ler com os irmãos no Evangelho de João, no capítulo 17. Nesse capítulo fala a oração de Jesus pelos seus discípulos. Aconselho aos irmãos que em casa peguem esse capítulo. Começa a ler, você vai ver a grandeza dessa oração. Como Jesus ora pelos discípulos, ele estava no momento que ele já estava partindo, no momento que ele já estava deixando este mundo, mas ele ora pelos discípulos. E essa oração é tremenda, essa oração é maravilhosa. E aqui nós vamos ler o versículo de número 11. Amém? João 17, versículo 11. E Jesus disse assim: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Aleluia. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Jesus está falando aqui para guardar os seus discípulos, os seus escolhidos, para guardar no teu nome. E fala mais: que eles sejam um, como nós somos um. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Há uma unidade, há uma comunhão tremenda. A referência para nós que Jesus nos dá nessa palavra é Ele e a sua comunhão que Ele tem com o Pai. Que eles sejam um, assim como nós somos um. Irmãos, a unidade, ela está inteiramente ligada à santidade. A santidade de Jesus pede ao Pai. Ele é santo. Aqui você vê esse versículo, ele fala assim: Pai Santo. Deus é santo. Deus é um Deus santo, tremendo, maravilhoso. Lá em Isaías, os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra encha da sua glória. A santidade de Deus, aleluia, é manifesta. Quando nós envolvemos nessa santidade, quando nós envolvemos com o nosso Deus, nós começamos a parecer com Ele.
Quando você se aproxima de alguém, quando você anda com alguém, você começa a aparecer com aquele que você está andando. Quando você se aproxima de Deus, você vai começar a aparecer com Ele. E Jesus falou assim: Pai Santo, aleluia, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Jesus estava sempre em oração. Jesus estava sempre em comunhão. E a oração nos leva a um patamar mais elevado. A oração leva nós a um caminho melhor, a um caminho mais supremo, um supremo caminho. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós começamos a caminhar. Agora tem um caminho diferente, um caminho onde Jesus vai conosco, um caminho onde Jesus nos conduz a todas as coisas. Então, andar com Jesus é trilhar o caminho da santidade, de entender os propósitos de Deus para nós e para a igreja. Aqui eu relacionei algumas coisas que nos diz assim. Aqui Jesus orando falava assim: guarda a tua igreja, guarda, olha, guarda em teu nome aqueles que tu me deste. E guardar é estar escondido no esconderijo do Altíssimo, é ser protegido por Deus o tempo todo, é ser guardado por Deus, é ser brindado pelo Senhor. Quando você possui uma pedra preciosa, um diamante, um ouro, você não deixa em qualquer lugar. Você não deixa ela exposta, porque o ladrão vai vir e vai roubar. E você tem que guardar ou num banco, ou num cofre, ou num lugar especial, onde ninguém possa tocar, porque é precioso. Então, nós somos preciosos para Deus. Nós somos preciosos, a ponto dele entregar a nossa vida, a sua vida por cada um de nós, a ponto dele derramar o seu sangue precioso, o sangue carmesim derramado na cruz do Calvário, foi entregue por mim e por você. E se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus teve misericórdia de nós, é porque a sua graça nos alcançou, é porque a sua misericórdia nos alcançou e nós estamos de pé. Ele tem nos preservado e tem nos guardado, e Ele não quer que nós nos percamos nessa trilha, nessa caminhada. Não, Ele quer que você continue a caminhar, guardado, protegido, debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Nós estamos protegidos. Irmãos, ponha na sua consciência que você é muito precioso para Deus, o quanto Ele te ama. Nós vamos participar aqui da Santa Ceia. Hoje é culto de Santa Ceia. Nós estamos falando aqui: Senhor, eu quero essa aliança contigo. Eu quero a aliança do sangue, a aliança que foi feita no Calvário. Eu estou aqui firmando a minha aliança. Eu estou dizendo: Senhor, eu quero estar sempre contigo. Aleluia. Como eu falei e repito aqui, como eu disse, essa unidade está intimamente ligada à santidade. A sua vida vai ser blindada contra todo ataque do maligno. Quando você se envolve com o Senhor, quando você se envolve com Deus, o inferno se levanta. O inferno quer derrubar a sua vida de qualquer maneira. Irmãos, é com muito temor que eu venho aqui, subo nesse altar e prego a palavra de Deus. A minha esposa acompanha todas as vezes que eu recebi o chamado para vir pregar aqui. Toda vez foi uma semana de luta. Eu falo: meu Deus, pastor, me livra dessa.
mais uma semana de guerra. Ontem mesmo estava passando muita dor. A minha esposa sabe disso. Levei ela nessa semana no pronto-socorro. Graças a Deus ela está bem. Ela estava travada mais de 20 dias, a coluna. Quando era para pregar na semana que estava marcado para pregar, eu tive que passar por um procedimento cirúrgico. Mas eu estou aqui porque eu sei que eu recebi um chamado da parte do Senhor. E a gente não pode negar o chamado. Quando vem algo da parte de Deus, as lutas são grandes. Nosso irmão Cláudio acabou de ler um versículo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele vai te livrar. A aflição pode ser grande, a angústia pode ser grande, mas de todas o Senhor nos livra. Ele nos dá a vitória, Ele entra com a providência, Ele envia anjos do céu para a nossa vida, para nos dar a vitória. Ele peleja as nossas pelejas, Ele luta as nossas lutas e nos garante a vitória. Muitas vezes parece que nós não vamos vencer, parece que nós não vamos conseguir, parece que está no fio, está numa linha, parece que a gente vai cair, mas Deus está segurando a nossa vida para que a gente não caia. Deus está sustentando a nossa vida para que a gente não caia, mas para que a gente fique firme na presença do Senhor. Há um cuidado muito especial da parte de Deus para comigo, para com você. Há um cuidado muito grande de Deus para com a nossa família, que muitas vezes está lá, aqueles que estão afastados. O Espírito do Senhor está trabalhando, convencendo o coração deles através de nós, porque você que está aqui nessa noite, você é uma coluna. É uma coluna que Deus levantou na sua casa. Você está aqui porque você crê no Senhor Jesus. E você está aqui nessa noite e você crê no poder de Deus. Então Ele está trabalhando enquanto você faz a obra de Deus, enquanto você está orando, enquanto você está buscando. Deus está trabalhando no coração da nossa família, dos nossos familiares, trazendo salvação. Certa vez Josué falou assim: olha, havia uma dúvida muito grande no povo de Israel. Eles estavam vivendo um conflito na época de Acabe e de Jezabel. Perdão, pulei aqui o trecho. Mas estava vivendo um conflito. Não é nessa época, eu pulei aqui, já fui para Elias, né? Mas não é isso. Mas havia um conflito em Israel, o povo estava dividindo o coração dele. E Josué ele falou assim: eu não sei quem vocês vão seguir, eu não sei para onde vocês vão, para o povo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus está falando aqui nesse versículo que ele falou assim: olha, para que sejam um, para que a igreja seja uma, existe um único Deus, um único Senhor, e a igreja serve esse único Deus e esse único Senhor. Lá no Antigo Testamento, a lei fala: não terás outros deuses diante de mim. Somente ao Senhor teu Deus servirás, e somente a Ele honrarás. Ele é o nosso único Deus e Senhor, que cuida de nós. E o Salmo 133, versículo 1 nos diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é bom quando nós estamos nessa unidade. Como é bom quando nós entendemos que Deus está no controle da nossa vida, que Deus está guiando nos nossos passos, que Deus está cuidando de cada um de nós e que nós necessitamos de estar unidos em Cristo. Sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Mas nós temos que estar ligados nele. O apóstolo Paulo falou e comparou a igreja como o corpo de Cristo. Ele fala que nós somos membros desse corpo.
Um é mão, outro é pé, outro é orelha, nariz, outro é o dedinho lá do pé, né? Mas tá lá, né? E às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou dedinho não tem problema, né? Tira o dedinho para você ver. Vai dar o desequilíbrio, né? Vai ter problema ali. E um precisa do outro. Nós precisamos um do outro. Nós necessitamos. E todos nós devemos estar ligados na cabeça. E a cabeça é Cristo. É Ele que nos orienta, é Ele que nos determina o caminho que nós vamos andar, a maneira que nós vamos segui-lo. E Ele vai mostrando coisas grandes e firmes, muitas vezes que nós não compreendemos. O importante é estar ligado na videira, é estar ligado no corpo, porque o corpo ele só funciona onde há circulação de sangue. Meu irmão fala assim, mas eu não preciso de igreja. Não precisa? Certo. Tira a sua mão e põe ela do lado. Sua mão vai apodrecer. O corpo vive sem a mão, porque está circulando o sangue, está ligado. Mas aquela mão morre. Nós somos ligados em Cristo e não podemos desligar o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E devemos estar ligados o tempo todo no Senhor. Agora, há ataques malignos? Nós somos perfeitos? Não. Ao contrário. Quanto mais nos aproximamos de Deus em oração, e tem alguns irmãos aqui que estão no propósito de 30 dias de oração, na madrugada, a gente acorda na madrugada e está orando. E quando você está aproximando de Deus, você está aproximando da luz. E quanto mais você se aproxima da luz, mais você vê seus erros, mais você vê a sua iniquidade, mais você vê o quanto você está falho. O apóstolo Paulo falou assim, olha, eu sou o mais miserável de todos os homens. E ele não falava da boca para fora. Ele falava porque ele sentia isso mesmo. Ele falava porque ele sentia os seus pecados. Mas ele era um homem que se aproximava muito de Deus. E quanto você mais se aproxima de Deus, às vezes você vê assim, minhas vestes estão branquinhas, né? Tá branquinha minhas vestes, tá bonita, lavei com alvejante. Tá bonita as vestes. Mas você está no quarto que a luz está fraquinha. Mas de repente você põe uma luz forte, uma luz branquinha lá, aquela luz que clareia todinha. Nossa, tem uma manchinha, não tinha visto. Meu Deus, olha só essa mancha. Por quê? Você está se aproximando do Senhor. E o nosso Deus, Ele é um Deus santo. E Ele permite isso mesmo na nossa vida. Eu vou contar um testemunho por esses tempos aí. Eu acordei de manhã com os maus pensamentos, maus sentimentos. Falei, Jesus, eu não quero isso para mim não, Senhor. Limpa a minha mente, limpa os meus sentimentos. Daí sabe o que eu fiz? Olha, irmãos, é coisa pequena, não é coisa grande não. Senhor, eu tenho que trabalhar e eu vou jejuar 2 horinhas. Mas eu não quero esses maus pensamentos em mim. Eu não quero maus sentimentos na minha vida não. 2 horinhas. Irmão João Carlos, aquele dia foi maravilhoso. Parece que o céu estava fluindo. Diz que Deus ouviu minha oração, assim, sentindo aquele... Porque sabe o que é isso? Isso é produzir fruto de arrependimento. Fruto é resultado, né? E você toma atitude porque você está tendo um resultado. Aí você produz aquele fruto, você não quer mais. Você não aceita o mal. Você não aceita o pecado. Você não aceita a iniquidade. E às vezes a gente começa a brindar a nossa vida, porque o próprio Espírito Santo vai nos ensinando como devemos andar.
produzir frutos dignos de arrependimento. João Batista pregava. Na sua pregação, ele falava aqueles que andavam ainda queriam ser batizados de qualquer maneira, né? Vamos ser batizados, vamos lá, vamos passar pelas águas. Tinha um irmão que falava assim, a cobra lavada, né? Só lava a cobra, mas a cobra continua da mesma forma, né? Então, é para produzir fruto, mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de atitude. Eu aprendi uma vez que eu ganhei, logo no começo da minha conversão, a minha irmã morava em Diadema, lá em São Paulo, e num apartamento, e na vizinha dela lá, eu acho que a mulher estava meio revoltada com as coisas, deu um monte de livro, jogou um monte de livro, jogou Bíblia, e deixou para doar, e deixou na frente, e tinha um livro também que falava assim, como vencer a depressão. Ele era eu nunca mais vi esse livro, mas um livro maravilhoso. Eu li ele, e ele falava assim que era de um psicólogo cristão, que ele falava sobre esse assunto. Ele falava também assim como a importância, ele falava da personalidade e falava do caráter. A personalidade é aquilo que cada um tem, né? O João é mais agitadão, né? Outros são mais quietinhos. Essa é a personalidade, e Deus não muda isso. Ele só trabalha através do Espírito Santo em cada um. A sua personalidade mantém a mesma. Do jeitinho que você é, Deus te criou. É a sua identidade. Mas o caráter Deus muda. O caráter Deus transforma. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais. É a mudança feita pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Então, quando você deixa Deus trabalhar na sua vida, o seu caráter é totalmente mudado. Aquelas práticas antigas e que ofendem o coração de Deus, você vai começar a sentir dentro de você, opa, eu devo deixar essas coisas. E aqui nós estamos falando da unidade, que a igreja seja um. Como Jesus era um com o Pai, há uma harmonia entre o Pai e o Espírito Santo. Cada um trabalhou de uma certa forma, né? Deus começou lá no começo trabalhando em Moisés, tirando um povo do Egito, trazendo, levando para o deserto, levando até a terra prometida, cumprindo a palavra através dos profetas, através de reis levantados por Deus. Muita história nós estamos acompanhando aqui, fazendo a leitura diária, né, da Bíblia. Você vai aprender muito, você vai se edificar muito. Aqueles que estão acompanhando, mantenha firme a leitura, porque a palavra de Deus, ela vai nos santificar, ela vai nos instruir, vai nos levar a um patamar mais alto. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele é um livro diferente. Não é um livro que nem um gibi, não é um livro qualquer, não. Quando nós aproximamos da palavra de Deus, entra com reverência, fala, Senhor, me perdoa meus pecados. Fala como o povo de Israel, me perdoa. Antes de entrar no tabernáculo, antes de entrar, a primeira coisa eles sacrificavam. Então a primeira coisa, antes de falar com Deus e ouvir a palavra de Deus, você fala, Senhor, me perdoa, porque nós somos pecadores. Senhor, nos perdoa, nos limpa através do sangue do Cordeiro. Venha limpando a nossa vida, daí você vai se aproximar. E fala, Senhor, fala comigo através da Tua palavra, porque ela é espírito e vida. Ela vai trazer vida para você. Não tenha medo de ler a palavra de Deus, não. Tem gente que fala assim, você vai ler a palavra, você vai ler a Bíblia, você vai ficar louco. Você não vai ficar louco, você vai ficar louco de amor por Deus. Você vai querer se aproximar mais de Deus e entender os propósitos dele para a sua vida. Então leia a Bíblia, porque ela vai te instruir, ela vai te orientar e ela vai te conduzir. E como a unidade fala assim, Deus ele também trabalha em unidade. Depois veio Jesus Cristo, executou o seu ministério, morreu, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos.
Mas aqui ele já estava se despedindo. Jesus estava falando aqui: olha, eu vou para o Pai. Eu não sou mais desse mundo, eu já estou partindo desse mundo. Meus momentos finais estão acabando aqui nessa terra. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o meu Espírito Santo, aleluia. Nós estamos nesse momento vivendo essa graça de Deus, onde o Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja, onde o Espírito Santo está operando na igreja. Então aproveita, se lança diante do Senhor, porque o Espírito Santo está agindo na igreja. Ouça a voz de Deus, ouça Ele falar contigo, aleluia. A irmã Gabriela teve aqui um dia, eu estava à noite, e ela foi convidada a pregar. E ela pregou no domingo à noite, falava assim, né, e eu guardei a mensagem dela. Ela usou e falava para tirar as pedras. Tira a pedra. E a Gabriela falava, e algo que eu prestei atenção, falei, tira as pequenas pedrinhas. Mas tem coisa pequena, você fala, não tem problema. Até as pequenas você tira. Irmão, eu vou falar de uma pedrinha que me quase matou eu esses dias. O pastor Gilmar estava aqui, acho que tempos atrás, eu falei com ele que Deus tinha me dado um sonho. Não sei se o pastor lembra que eu falei que estava com uma infecção muito forte nessa região. Falei ali na frente, sonhei, falei que Deus me livre de todo mal. E continuando orando, buscando, depois dessa pregação da pedrinha, teve uma pedrinha, e era a única pedrinha, mas nos rins. Mas me deu uma crise, irmão. Meu Deus do céu, que eu estava desmaiando de dor. Eu nunca senti uma dor tão grande como aquela dor. Eu nunca senti aquela dor que eu pedi perdão por todos os meus pecados. Mas Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus é tão bom, irmão. Olha, a gente estava na oração. Como é importante você orar. Eu estava na oração da madrugada, né, pedindo, orando pelos irmãos, orando pela saúde, orando pela nação. E eu sei que eu fui pro hospital, pro pronto-socorro. Não tenho plano de saúde, né? Vou usar o SUS. Mas ali foi o plano de saúde de Deus na minha vida. Em menos de 24 horas, eu fui internado. Fizeram exames, tomografia, marcaram a cirurgia, eu já passei por cirurgia. Em menos de 24 horas. E olha que é o SUS. Mas o plano de saúde nosso é de Deus. É do Senhor, irmão. E eu estava todo infeccionado. Aí os exames mostrou que por causa daquela pedra começou a dar uma infecção. Mas Deus, em menos de 24 horas, Ele restaurou tudo. Eu fiz a cirurgia, o procedimento. Irmãos, quando eu saí, quando eu voltei para o quarto, falei, Jesus, que gostoso. Como é bom não sentir dor. Como é bom não sentir dor. E ali também tudo é um propósito de Deus, né? Porque eu estava tomando, antes que eu deitei no pronto-socorro, tomei um soro na veia assim, estava do lado. E daí entrou um casal do meu lado. Eu olhei para aquele casal e falei, vocês são crentes, né? Eu falei, somos, mas nós não estamos da igreja, então volta. Volta porque Jesus tem um propósito lindo na vida de vocês. Vocês têm um chamado da parte de Deus na vida de vocês. E ali o presbítero ele anda com azeite, né? Então eu tenho, né? Falei assim, ó. Tava lá, pendurado com as coisas. Falei, eu vou orar por você, tá bom? E ali com medicamento orei por eles ali, né? Orei pela vida deles. E um dia ela que estava sofrendo, era a esposa. E quando ele saiu, falou assim para ele, pastor, continua orando pela minha esposa. Eu continuo. E depois, quando eu passei pela cirurgia, né, fui pro quarto, né? Daí teve, a gente não para, né? Parece que fica cutucando. Daí tinha um homem lá sentado ali, deitado.
Ele era um pedreiro, ele tinha caído algo na perna dele, estava aqueles ferros, né? Fazia mais de 20 dias. E eu falei de Jesus para ele. Falei, olha, Jesus está contigo aqui, amigo. Eu posso orar por você? E eu orava, ele caía lágrimas dele assim. Algo tremendo acontecia ali. Tudo nesse período, irmão. E ainda quando eu estava ainda no pronto atendimento lá que fiquei, chegou uma irmã com uma dor muito forte. Eu acredito que seja nervo ciático. E ela chegou, deitou do lado lá numa maca lá, numa cama. Daí, quando ela deitou, ela gritava de dor. E ela falava, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia dos meus filhos, cuida dele. Olha só como que é. Quando a gente passa por dor, a gente passa aquele Deus que vai embora, é terrível. Mas Deus permite esse momento. E ali, ela clamava, ela saiu de novo, aquelas coisas tudo penduradas no braço. Eu falei, irmã, eu sou um obreiro da casa do Senhor. Posso orar por você? Ela falou, obrigado, Jesus. Ela falou, obrigado por mandar um pastor aqui. E daí eu orei por ela, abençoei a vida dela. Falei, prepara os profissionais, a medicação que ela vai tomar. O Senhor abençoe tudo aqui na vida dela. E depois ela tomou uma medicação, ela saiu bem, agradeceu. Todo irmão tem um propósito na vida nossa. Tudo tem um propósito. Eu vi aquela pessoa muito feliz, saindo de lá. Mas não foi fácil, viu? Passar por essa dor eu não quero mais, viu? Mas Jesus passou a maior dor de todas. Na cruz do Calvário. Né? Por mim e por você. Então nós não devemos desistir nunca, né? Não devemos desistir do propósito que Deus tem. Em João 17, capítulo 21, ainda esse capítulo, ele fala assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmão, quando há unidade, quando há comunhão com Deus, o mundo vai começar a acreditar. Quando você entender que a igreja, ela tem um propósito nessa terra, né? Seja qual for o ministério, não importa. Não fale mal de ministérios, não deve se falar. Sabia? Uma vez eu lembro que eu estava ali em Taubaté, na Chácara do Visconde, nós estávamos montando um pet lá pertinho na Avenida Campinas. E daí, naquele tempo que eu estava mudando para lá, abri uma igrejinha, há muito tempo atrás, e era um pontinho pequenininho, e eu meio cético, né, incrédulo, falei, já mais uma igreja abrindo aqui, mais uma igreja abrindo aqui. Irmãos, eu fui para lá, e Deus me levou no ministério desse pastor. Olha para você ver como que é as coisas. Era um pastor missionário, que foi missionário em Honduras, na América Central, durante 7 anos. E por ele eu aprendi muita coisa. E eu estava reclamando, essa é mais uma igreja. Deus estava preparando ali. Eu fui pertinho onde nós fomos morar, onde nós estamos abrindo o pé. E ali eu aprendi muita coisa. Um homem de Deus, um homem que tinha um chamado de Deus. Um homem que foi escolhido pelo Senhor. Olha para vocês verem o chamado dele. Ele tinha uma empresa em Caçapava, um restaurante, e o irmão dele que levou ele para Cristo, que morava no Espírito Santo, tinha afastado da presença de Deus. Ele falou assim, de jeito nenhum. Meu irmão que me levou para Cristo vai se afastar? Não, eu vou lá com ele. Eu vou falar com ele. Falei, pode voltar para Jesus. E ele foi lá para o Espírito Santo. Foi lá com o irmão dele. E quando ele chegou lá, ele foi numa igreja.
E Deus levanta uma irmã. E a irmã fala assim: eis que eu te trouxe para cá para uma obra missionária. Ele pensou: tá doido essa irmã? Tenho meus negócios lá em Caçapava, fazendo aqui, né? Para uma obra missionária, eu vim visitar meu irmão. Mas passou um tempo, ele foi na quarta-feira na outra igreja. Deus levanta outra irmã e fala assim: eis que eu te trouxe para esse local, para uma obra missionária que eu tenho na sua vida. Segura, irmão. Pelo que é isso? Daí no domingo ele foi para o outro, deixa eu ir para outra igreja, outro culto lá. Deus levanta outro irmão e fala assim: essa é a terceira vez que eu falo contigo. Deus que te trouxe aqui nesse local. Irmãos, ele ouviu a voz do Espírito Santo. Ele deixou o restaurante na época e fez a obra ali. Sabe o que aconteceu? Foi naquela época do plano Collor, fechou o restaurante dele. Mas ele estava lá. Vendeu panela na rua, mas estava fazendo a obra de Deus ali. Ficou um tempo ali. Quando ele voltou para Caçapava, o pastor presidente falou para ele: nós temos uma obra para Honduras, na América Central. Você e sua família, nós estávamos orando e você foi escolhido. E ele foi com toda a família. O pastor presidente foi junto e levou ele até Honduras. Quando abriu a porta do avião lá em Honduras, veio aquele calor, ele falou: pastor Esdras, deve estar pegando fogo em algum lugar. Ele falou: não, é a temperatura do país, 40 graus de dia e 40 graus de noite. Irmãos, ele ficou 7 anos. Chegou do nada lá. 7 anos. E nesses 7 anos, ele iniciou o trabalho. A alimentação é precária naquele país. Eles só vivem, comem tortilha com ovo. É a alimentação básica deles ali. As casas muito simples. Um pessoal muito nervoso, muito bravo. Acho que o calor queima os neurônios, né? Daí fica bravo um com o outro lá no trânsito. Daí, depois de 7 anos, irmãos, eles saíram de lá com 13 congregações formadas. 13 igrejas, irmãos. Ganharam muitas almas para Cristo. E voltaram. Então eu tive a oportunidade de estar com esse pastor, ele me abençoou bastante, né? Aprendi muito com ele. Meu Deus, como o tempo passa. Glória a Deus. Mas a unidade não precisa ser alcançada, ela precisa ser preservada. Então preserva a unidade, não fala mal. Uma vez eu vi o pastor presidente da Igreja Batista, que ele falava numa pregação dele, ele falou assim: não lance uma semente maligna no reino dos céus. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus em uma igreja ou outra igreja, uma comunidade ou outra. Não lance, porque Deus está trabalhando. E ele falava assim que tinha um amigo dele que era tão perdido, que ele falou: se ele fosse para a minha igreja, ele continuaria perdido. Daí ele teve uma igreja bem rígida. Daí pegou no cabresto dele lá. Levou ele ali, a igreja era bem rígida. Mas ali ele permaneceu. Então segurou mais ele ali, né? E Deus transformou a vida dele. Então, cada um tem um trabalhar de Deus. Até os líderes. Nós não devemos falar mal de um nem de outro. Até aquele que faz a coisa errada. Saul, ele era rei em Israel, ungido para ser rei em Israel, e perseguia Davi em uma perseguição de morte. Davi teve a oportunidade de encontrar Saul numa caverna. Saul estava lá, né? A Bíblia fala que ele foi aliviar o ventre na caverna. Em outra tradução fala que ele cobriu os pés, né? Cobriu os pés quando
pessoa vai lá e se alivia. E Davi estava escondidinho ali. E quando Davi teve a oportunidade de matar o seu inimigo, mas quando Davi tocou na veste de Saul, seu coração doeu. Ele sentiu tristeza. E ele não fez nada para Saul. Saul era um homem que não estava mais sendo usado por Deus, estava sendo usado pelo diabo. Era o líder de Israel. Mas ele sentiu tristeza, saiu, e quando estava longe ele manifestou que ele não tocou em Saul. Ele gritou, falou: olha, eu tive a oportunidade de te matar, mas eu não te matei. Então, às vezes, nós como igreja do Senhor não podemos falar mal, mesmo que a pessoa esteja no erro. Saul era um ungido do Senhor, e Davi entendeu isso. Devemos orar um pelos outros, clamar um pelos outros. Eu vi 2 orações aqui pelo Rio Grande do Sul. A minha esposa antes de sair falou: olha, ora pelo Rio Grande do Sul. E eu vi 2 irmãos orarem, que maravilha. É isso aí. A oração de um crente tem um poder tremendo. Continue orando. Nós oramos aqui, continue orando em casa, continue abençoando o povo de lá, aqueles que estão trabalhando. Continue orando. Amém? Irmãos, em Filipenses 1,18 diz assim: mas o que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. O apóstolo Paulo estava aqui preso, nessa carta que ele escreveu, e ele fala que havia pessoas que pregavam a Cristo por contenda, por vanglória, e outro de boa mente. Mas ele fala: não importa, importa que Cristo está sendo pregado. Não importa. Não importa. Sabe por que não importa? Eu vou falar uma coisa. O Salmo 18, 25 e 26 diz assim: ó, com o benigno te mostrarás benigno, e com o sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Ou seja, a pessoa pode até, a pregação do evangelho pode ser até através de um líder que não esteja fazendo a coisa certa. Mas quando a pessoa é sincera, Deus vai conduzir ele na sinceridade do coração dele. Deus não vai deixar ele perdido, não. Deus toma ele em tuas mãos, guarda em teu nome. Guarda a vida dele, nós vamos ser guardados, nós vamos ser brindados contra toda a seta do inferno. Deus está protegendo a tua igreja. Então, irmãos, nessa manhã, entenda claro isso, que a unidade requer santidade, requer mais de nós buscarmos ao Senhor, em um só Espírito. A Bíblia nos diz ainda do capítulo 17 aqui, que fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus vai nos direcionar, a palavra de Deus vai nos conduzir e vai mostrar a santidade que devemos viver. Às vezes a gente fala uma palavra aqui. Hoje eu acordei de madrugada e acordei cedo, e eu lembrei de veio na minha mente assim, como se eu estivesse sonhando: vocês vão comer jiló. Daí a minha esposa fala: é jiló, confirmava. Quem gosta de jiló? Ninguém gosta de jiló, né? Às vezes é amargo, né? Mas tem gente que gosta do amargo ali, né? Mas às vezes a palavra vem meio amarga, né? Vem repreendendo, vem corrigindo, mas faz bem para a saúde. Às vezes o gilózinho vai ter que comer, irmão. Quando é criança não quer comer jiló de jeito nenhum, né? Hoje as crianças parecem que não querem comer nem alface, nem tomate, nem cebola, coisas que fazem bem. Pai, eu quero só arroz, eu quero só hambúrguer. Mas hoje vocês vão comer o jiló. O jiló vai fazer bem para a sua saúde, viu? Às vezes o amargo faz bem. Quando o povo saiu de Israel, ele foi
comeram ervas amargas, viu? Ervas amargas, que ajuda na digestão, viu? Então, às vezes as coisas meio amargas, às vezes a gente vê uma repreensão, algo na vida da gente que é meio amargo, mas faz bem, viu? Vai fazer bem. A digestão vai ser boa e vocês vão sair bem daqui essa manhã. Amém?